aqui é a minha edição em inglês da Anne Frank. São releituras dos contos de fada. Eu tava imaginando que eu não ia ficar com medo, mas eu fiquei com medo sim. E eu meio que comprei por impulso. Dei 5 estrelas e favoritei o meu querido Morro dos Ventos Vivantes. Hello pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será um vídeo que eu vou mostrar pra vocês todos os meus livros. Não exatamente todos, sendo muito sincera, porque tem alguns livros infantis meus que eu não tenho a mínima ideia de onde estão. Eu acho que eu guardei na estante dos meus pais, ou então tá socado em algum lugar do meu guarda-roupa que eu não estou a fim de procurar agora. E também é outra categoria, sabe? Eu poderia dizer que foi outra fase. Os livros que eu vou mostrar hoje são mais da minha fase de 2021 até hoje, que foi quando eu comecei a me interessa novamente pela leitura, mesmo que eu sempre tenha lido livros e gibis e HQs, eu realmente comecei a ler mais depois de 2021 pra cá. Então eu resolvi pegar todos os meus livros, desde aquela época até hoje, que estão aqui espalhados. E assim, gente, estamos num outro cenário aqui, né? Como vocês podem ver, eu estou sentada num banquinho, tá? Pra mostrar os livros, porque são muitos livros, sério, são muitos livros mesmo. Isso porque ainda tem alguns que eu meio que vou me desfazer. Já estou anunciando pra vender, porque eu não gostei, eu não quero ter, sabe, nas minhas coisas. E eu não vou mostrá-los aqui no vídeo. E é isso, bora pro vídeo. Consegui colocar a torre de livros aqui. Eu tinha separado, na verdade, em 3 pilhas. Mas eu resolvi deixar assim, porque fica mais visível pra vocês, sabe? E eu acho que fica mais legal. Então são esses meus livrinhos. Então vamos começar a mostrar os meus livros. Começando por esses aqui, que são os livros em inglês que eu tenho. Tenho o Diário de Anne Frank, que inclusive eu gravei um vídeo, não sei se vai sair antes ou depois desse, que é das minhas frases favoritas do Diário de Anne Frank, tanto em português quanto em inglês. E o vídeo é em inglês, tá, gente? Eu tenho pretensão de trazer alguns vídeos em inglês aqui pro canal. Em outros idiomas também, mas eu só sou mais avançada assim no inglês, sabe? Eu também estudo italiano e coreano, mas ainda não. Enfim, então essa aqui é a minha edição em inglês da Anne Frank. Também tem uma em português que tá em algum lugar da pilha aqui. Enfim, eu gosto bastante dessa edição, só que ela veio meio amassada. E aí eu tive que colar um durex também, porque ela veio meio rasgada. Aqui, ó, não sei se dá pra perceber, mas eu tive que grudar um durex pra não rasgar mais. E é bonitinha, ela é de bolso. Não é um livro que eu leio, assim, linearmente. É um livro que eu pego pra ler às vezes. Eu, sei lá, abro uma página e leio uma passagem do diário dela, um dia do diário dela. Então, é isso. Eu tenho esse aqui, que é também relacionado a Anne Frank, como vocês podem ver lá na capa. É The Last Secret of the Secret Annex, que é do filho da Beppy, que é uma das helpers do Anexo Secreto, uma das ajudantes, as protetoras das pessoas do Anexo Secreto, sabe? Que ajudou as pessoas a se esconderem lá. E é o filho dela que narra a história da mãe, né? Contando, né? E descobriram muitas coisas, sabe, sobre toda essa história. Enfim, e caiu aqui a minha folha de vocabulários que eu anotei. Esse livro aqui, eu gosto muito de gabar desse livro, sério, gente. Porque esse livro aqui eu paguei apenas R$25 na Amazon, capa dura, ó, em inglês. Tipo, foi uma das minhas maiores conquistas como compradora de livros, na minha humilde opinião. Porque, gente, que livro incrível. Que livro bonito, que capa dura linda, sabe? Enfim, é porque livro de capa dura em inglês eu acho muito lindo. Só tenho esse, infelizmente, mas eu terei mais em breve, graças a Deus. Que Deus me ouça. Enfim, então eu fiz muitas anotações. Tenho até um color code pra elas aqui. Enfim, eu posso falar sobre esse livro em outro vídeo mais específico, que inclusive eu quero falar sobre esse livro aqui no canal. E é isso, ele é muito bonito. Vou colocar aqui no chão mesmo. Também tenho aqui, os primeiros livros foram os meus livros em inglês, ainda tem mais 2, tá? Só pra deixar bem claro. E o próximo é Little Women, ou Little Women, tá?
Little Women. Eu comprei de aniversário do ano passado. Eu ainda não li porque é muito complexo. Eu não sei como, mas eu pensei que eu poderia ler esse livro. Eu vou ler, inclusive. Eu tenho que ter foco, garra e determinação. Porque é um livro do século XIX, se eu não me engano. 19? Deixa eu ver aqui. É, do século XIX. Da segunda metade do século XIX. Em inglês, então é um pouco mais complexo do que eu pensava, sabe? Em português tem algumas edições que podem ser um pouco mais fáceis de ler, né? Mas em inglês é um pouco difícil, mas eu quero muito ler de qualquer jeito. Então, é isso. Nessa edição da Penguin, muito bonitinha. Eu amo as edições da Penguin, sério, são muito, muito lindas. Quero muito ter uma coleção algum dia. Better Than the Movies, que foi o meu primeiro livro em inglês, que eu meio que cacei. Nossa, eu pesquisei sobre esse livro tanto pra realmente comprar esse livro, e eu até hoje não terminei. Eu tô mais ou menos na metade, um pouco mais que a metade. Tô aqui. Mas eu nunca terminei, eu acabei desistindo de ler. Eu acho que eu vou ler do início depois, sabe? Pra relembrar. E eu acho que é hoje. Eu vou estar... Vai ser mais fácil pra eu ler, sendo muito sincera. Porque eu tô praticando mais o meu inglês. E eu comecei a ler esse livro em 2023. O meu inglês ainda não tava, tipo... Tá bom que eu tenho estudado inglês desde os meus 6, 7 anos, mas eu tô mais focada agora, sabe? Mas... Sabe? Enfim. Então é esse o meu livro. Que eu quero muito ler, inclusive. Eu quero ler. Vamos pro próximo. Isso que a gente chama de amor, que foi um livro que eu paguei R$15 numa feirinha de livro. Sou muito, muito, muito feliz por causa dele. Eu tava com ele na minha lista há um tempo. Isso foi em 2023, tá, gente? Eu comprei ele em 2023, li ele em 2023. Enfim, eu li ele em 2023. E é um livro bem bonzinho. Eu gostei dele. É bem de boas, sabe? Não foi meu favorito nem nada, mas enfim. Tem um pouco a ver com dorama e cultura coreana. Cultura coreana bem pouco, né? Porque é uma coreana, ou ela é filha de coreanos, eu não lembro, que mora nos Estados Unidos. Então, enfim, mas é muito legal. Ao mesmo tempo que me dá vontade de bater nessa personagem. Mas preciso beber água, gente, porque falar muito seca a minha garganta. A Escola do Bem e do Mal, que foi um livro que eu tive interesse em ler depois de assistir o filme, e eu não sei se foi uma boa ideia, sabe? Tipo, eu não me arrependo da leitura, mas foi bem diferente, né? Porque, tipo, ler o livro... Geralmente as pessoas leem o livro primeiro e depois assistem o filme, mas eu fiz o contrário, porque o filme que me fez despertar o interesse, mas eu acho que eu meio que fui com expectativas demais. Eu acho que eu dei 2,5 estrelas, ou foram 3 estrelas. Enfim, e tem algumas coisas que eu fico meio, sabe? Assim, no livro. No filme também, né? Mas, enfim. Mas eu posso dizer que talvez eu pretenda ler esse livro de novo. Talvez. Então é isso. Vamos agora para As Férias da Minha Vida. Também foi um livro, inclusive eu não falei, né? Mas eu comprei esses 2 livros na Bienal de 2022, aqui na Bahia. Esse livro aqui, ele foi o meu favorito durante muito tempo. Eu dei 5 estrelas, sabe? Comparando com A Escola do Bem e do Mal e As Férias da Minha Vida, eu amei As Férias da Minha Vida. Sério, muito, muito bom. Eu gostei muito. Correspondeu muito com a vibe que eu tava no momento, sabe? Porque era férias, eram férias, sabe? Tava começando o verão. Então eu tava muito, assim, nessa vibe e foi incrível. Foi a leitura certa, no tempo certo. Incrível, incrível. E eu fiz muitas anotações. Eu fiz anotação até mesmo de caneta colorida, que eu não sei se faria hoje, mas, enfim. Ficaram muito bonitinhas, inclusive. Enfim, achei muito fofo, muito incrível. E agora nós vamos para outro livro de romance, mas tem fantasia também, que é Sem Coração, da Marissa Meyer. E eu li esse livro em 2021, foi o primeiro livro que eu li depois de muito tempo, sabe? E eu gostei bastante dele, foi meu favorito também durante algum tempo. E eu reli no final de 2023 para 2024. E aí eu gostei bastante também, mas eu reparei em algumas coisas que eu não tinha reparado na primeira vez.
não deixou de ser incrível, mas a primeira vez sempre será mais mágica do que a segunda, a terceira, a quarta e o que vier. Enfim, eu gosto bastante. Eu tenho vontade de ler o livro em inglês, porque é um livro que eu já li 2 vezes, então eu acho que vai ser mais fácil pra eu entender e praticar o meu inglês, sabe, lendo o livro em inglês. Agora nós vamos pra um clássico, que é O Pequeno Príncipe, que eu tenho em casa faz muito tempo esse livro, sabe? Enfim, eu tenho esse livro há muito tempo aqui em casa, meus pais compraram em sei lá quando. Enfim, então eu li ele em 2023, quando eu tava sem nada pra ler, sabe? Não tava com dinheiro pra comprar livro, e eu tava sem ideias, sabe, do que ler, e aí eu peguei ele e li em alguns dias, acho que foram 4 dias. Tipo, dá pra ler em um dia só que eu não sou esse tipo de pessoa que quer terminar logo o livro. Ai. Enfim, que quer terminar logo o livro. Então, eu fui lendo com calma, de boa e tudo mais, até porque eu não tenho esse hábito de ler tão rápido. E o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês agora é O Corvo, do Edgar Allan Poe, nessa edição bilíngue, que eu comprei na Bienal de 2024. Sim, gente, eu vou muito nas bienais, sério, daqui da Bahia. Eu vou desde que eu tava na barriga da minha mãe. A primeira vez que minha mãe foi quando ela tava grávida de mim. Então, eu vou desde a barriga da minha mãe pra Bienal, gente. Só que teve um período que não teve por conta de reforma do centro de convenções, que é onde ocorrem as bienais. Só que também teve a pandemia e tudo mais, enfim. Então só teve em 2022 e 2024. Antes disso foi em 2015, se eu não me engano. 2015 ou foi 2013. Enfim, por aí. O Corvo. E esse livro aqui tem umas ilustrações muito bonitas. São as ilustrações. Eu tô falando muito embolado, gente, porque eu falo demais, aí eu quero falar muita coisa, e aí eu não consigo falar tão rápido quanto os meus pensamentos. E aí eu fico me embolando. Enfim, tem as ilustrações da época que lançou, que foi publicado o poema do Edgar Allan Poe, o Corvo, que tem aqui dizendo, o ilustrador, foi ilustrado em 1871. Então são as ilustrações originais, oficiais do Corvo. E assim, é um poema, né? Ele tem 96 estrofes, se eu não me engano. Se eu não me engano. Enfim. E eu li em uma sentada, literalmente eu li o livro de noite. Não sei se eu recomendo, porque eu tava imaginando que eu não ia ficar com medo, mas eu fiquei com medo sim, tá? Então é isso. Muito bom. Eu ainda não li em inglês. Ele é separado, o inglês e português, tipo, na mesma página, olha. Aqui em inglês, aqui em português. E eu só li em português porque em inglês é muito difícil, tem muito vocabulário que eu não tava entendendo, mas é uma boa ideia pra eu treinar mais o meu vocabulário, né? Ampliar o meu vocabulário. E agora nós vamos pro Hamlet, de Shakespeare. Esse livro aqui eu meio que comprei por impulso numa feirinha de livros no meu aniversário do ano passado. E é isso, eu falava, não sei o que, eu tenho muita vontade de ler Shakespeare. No final eu acabei não lendo, só li o primeiro ato, o ato 1 da primeira cena. E no final eu abandonei, mas eu pretendo muito ler. Eu pretendo ler. Eu vou ler. Não sei quando, mas eu vou ler. E agora, meu Deus, os livros caíram aqui. Os próximos livros são os livros das Crônicas Lunares, da Marissa Meyer, que eu já mostrei pra vocês, né? Outro livro dela que eu li, que foi Sem Coração. E agora eu tenho as Crônicas Lunares. Eu tenho os 4 livros, eu vou mostrar outro depois, porque eu ainda não li ele. Mas aqui foram os que eu li. Esse aqui eu li em 2022. 2022/2023, porque foi na transição da troca de ano. Crass eu li em 2024. E são releituras, né, gente? Releituras dos Contos de Fadas. Cinderela, obviamente. Scarlet foi
no caso, a Chapeuzinho Vermelho, e Crest, a Rapunzel. Eu gostei bastante, inclusive eu sou um pouco receosa em relação a ler o próximo, que é o Winter, da Branca de Neve, em relação, será que eu vou gostar? Porque eu tô numa outra fase da minha vida. Esse aqui eu li enquanto eu tava no ensino médio. Tá bom que eu acabei de sair do ensino médio, mas será que isso vai interferir um pouco na minha leitura? Será que eu deveria ter lido antes? Eu tô pensando nisso, mas enfim, eu vou na fé. A pilha já diminuiu, como vocês podem perceber. Estamos indo pra Ivan Ilitch, que é o livro que eu estou lendo atualmente. A Morte de Ivan Ilitch. Nessa edição aqui da Nanofágica. E é um livrinho bem bonitinho, porque ó o tamanho dele. Enfim, tem apenas 12 capítulos, né? É uma novela. E uma novela russa. Eu estou gostando, tá? Eu não sei como é que eu vou terminar, como vai ser o término do meu relacionamento com esse livro. Término do relacionamento, mas enfim. O término da minha leitura com esse livro, sabe? Como vai ser o meu relacionamento com esse livro no decorrer da leitura. Porque eu estou meio ansiosa, sabe? Tô com medo de não gostar do livro. Ou, sei lá, sabe? Porque eu coloquei muita expectativa. Mas eu acho que vai ser um positivo, vai ser bom. Eu estou animada e receosa, porque eu não sei o que esperar do livro. Eu sei que o cara morreu e tá contando a vida dele. Eu tô indo pro 4º capítulo. Então eu tô tentando entender até onde vai chegar. Eu sei, né, que a vida dele foi meio... como vamos dizer, uma expressão aqui. Foi sempre como convencer, sabe? Como convencer. Ele viveu sempre como convém, sabe? Então, talvez tenha uma grande lição. Vai ter uma grande lição, né? No final desse livro. Estou animada. Vou trazer atualizações lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, vão lá me seguir. Caraval, que é um livro que eu ganhei de presente no final de dezembro, se eu não me engano. E eu li a primeira parte do livro devorando tudo, sabe? Porque tava muito bom, tava aprendendo tanto que eu acho que eu li 80 páginas um dia só. E isso não é muito normal meu, sabe? Mas eu meio que dei uma pausa, porque eu não tô tanto assim na vibe de fantasia ultimamente, sabe? Mas eu gostei bastante, gostei muito da escrita. Eu tô mais ou menos aqui no livro. E eu tô gostando bastante da escrita, de como as coisas estão fluindo. Eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. E Winter, temos aqui Winter, que é o 4º livro das Crônicas Lunares, que tem aqui no verso. É o livro da Branca de Neve. Eu sou muito animada, mas ao mesmo tempo tô receosa, como eu falei pra vocês. E é isso. Outro livro que eu estou lendo no momento também é A Arte de Escrever, meio inesperado, tá? Porque nenhum dos meus livros aqui é um livro instrutivo assim, sabe? Enfim, é mais sobre o texto jornalístico esse livro. E eu tenho um pezinho no jornalismo, tá? Então eu comprei esse livro justamente pra saber mais se eu vou gostar de escrever coisas assim no cunho jornalístico, no eixo jornalístico. Porque é algo que eu gosto, sabe? Tipo, eu acho jornalismo legal. Não pra fazer graduação necessariamente, mas talvez uma pós-graduação, seguir uma carreira nessa área, não sei. Aí eu comprei esse livro, que é bem introdutório, porque ele é bem fininho mesmo e usa uma linguagem muito fácil, sabe? Chega até a ser meio ridículo, porque tem umas páginas, umas partes que são meio, sabe? Enfim, porque realmente não é um livro tão sério, tem algumas piadinhas. Então, tá sendo interessante, tô na página 46 e tem 140 e poucas páginas. 142 páginas. Ai, gente, cansei. Muitos livros pra mostrar. Isso porque ainda vão aumentar, sabe? Eu vou ter muitos mais livros no futuro. E o próximo querido que eu tenho pra mostrar pra vocês é 1984, que eu li no ano passado. Inclusive, eu participei de uma Olimpíada de Literatura sobre esse livro. Infelizmente, não me classifiquei pra pódio, nem nada do tipo. Mas, enfim, eu vou tentar uma próxima vez. Não com o mesmo livro, né? Porque eles não repetem os livros, provavelmente. Enfim. É um livro que foi meio assim. E, enfim, eu não tenho palavras pra descrever o livro, inclusive. Eu acho que eu tenho que fazer um roteiro prévio pra falar sobre ele. Porque é muito, sabe?
Mas eu dei 5 estrelas. Inclusive, eu recomendei pro meu namorado ler e ele leu. E gostou bastante. Porque é uma linha tênue entre gostar e surtar por causa do livro. Sabe? Ficar aterrorizado por causa do livro. Sendo que ficar aterrorizado não necessariamente é uma coisa ruim. Não nesse caso. E agora, o Diário de Anne Frank, a minha ediçãozinha em português, a minha primeira edição do livro. Inclusive, tá parecendo meu joelho, né? Mas enfim, é porque eu tô sentada no banquinho, aí o meu joelho sobe, sabe? Enfim, eu tenho muita vontade de ter outras edições desse livro, a edição em capa dura e também a edição da obra completa, que é quase 1000 páginas de livro, e eu com certeza quero. Além da magia, que é uma história meio engraçada, esse livro, tipo, a história de eu conseguir esse livro, porque foi um livro que eu tava voltando a ler, né, na época eu tava voltando a ler em 2021, que eu tava passando no shopping, mesmo de máscara e tudo, sabe, foi na época da pandemia, eu tava passando no shopping e aí eu vi o livro, assim, de longe, achei a capa muito bonita, eu pensei, cara, eu quero esse livro, e tava por 10 reais, né, não foi a primeira vez que eu vi que eu comprei, né, mas, enfim, tava por 10 reais, e aí, eu comprei. No caso, minha mãe comprou pra mim. E eu não li durante muito tempo. Eu só fui realmente ler ele em 2024, tá bom? Então, eu demorei muito pra ler, mas eu gostei bastante. É um infanto juvenil muito bom. E agora nós temos o meu querido Morro dos Ventos Vivantes, que tem vídeo de leitura, blog de leitura aqui no canal. Eu terminei de ler esse livro, gente, finalmente eu terminei semana passada, foi retrasada, no final de semana retrasado. Nós estamos quase finalizando a pilha de livros, temos apenas esses aqui, vou mostrar aqui pra vocês, Fazendo o Meu Filme, que é um livro que eu comprei na Bienal de 2024, muito bom, eu li em 5 dias, sabe, num tapa eu li esse livro. E foi muito bom, foi um livro, tipo, razoável, não foi meu uau favorito de todos, é porque eu acho que se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria gostado mais, sabe? Mas eu gostei bastante. O próximo é Eu e Esse Meu Coração, que é um livro simplesmente incrível, gente. É o meu livro de romance favorito de todos. É incrível, incrível. Não é só um livro de romance, você aprende muita coisa com esse livro. Eu amo esse livro demais, muito bom. O próximo é um clássico brasileiro, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que eu estudei ano passado, ou foi ano retrasado na escola, acho que foi ano retrasado. Mas eu não li. É um livro que meus pais já tinham em casa, nessa edição mais antiga, acho que essa edição é de 97. 98. Enfim, eu quero muito ler esse livro, eu quero muito ler livros clássicos brasileiros, só que eu falto me incentivo a mais, sabe? Porque eu tenho muito livro pra ler, e eu vou lendo os que eu tenho mais interesse primeiro, e depois deixo os outros pra ler depois. E é isso, mas eu quero ler esse livro. Tô gravando esse vídeo agora, mas eu pretendo gravar mais vídeos ainda depois desse vídeo. Então o próximo que eu vou gravar na minha cama, porque aqui tá muito desconfortável de gravar. Certo, vamos pra Cecília Meirelles, que é um livro que eu simplesmente fiquei assim, eu surtei quando eu vi esse livro. Também na Bienal de 2024. 2024 me rendeu vários livros, sério, gente. Eu provavelmente vou trazer um vídeo sobre esse livro em algum momento. É uma coletânea de crônicas. Enfim, é uma coletânea de crônicas que eu estou lendo aos poucos, sabe? Não é um livro que eu vou ler de uma forma linear, que nem um romance. Mas eu estou gostando bastante. É um livro que, tipo, eu meio que surtei quando eu vi na Bienal, porque foi um stand, né, da stand da Editora Global, que eu simplesmente comecei a olhar os livros e percebi, cara, a minha professora de literatura falou sobre esses livros. Todos os autores que a professora falou estão aqui nesse stand. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu fiquei assim, sabe? Meu Deus, eu quero muito livro daqui. E aí eu comprei esse, de crônicas, da Cecília. Estou gostando bastante. Pretendo ler outros livros dessa editora, porque eu sei que tem muitos livros de... Eita, outro livro que caiu. Muitos livros brasileiros, né? Acho que só tem livro brasileiro, talvez. Não sei, enfim. Mas tenho muita vontade de ler outros da editora. E da Cecília também, né?
Temos 4 livros sobrando. Vou começar com Depois daquele Verão, que é um livro de verão, obviamente. Eu li no verão do ano passado, em 2024, no início de 2024, sabe, fevereiro. E eu gostei bastante do livro, mesmo que tenha as coisas que eu não concorde, tá? O Último Dia de um Poeta e Outros Contos, do Machado, que eu comprei também na Bienal de 2024. Eu tô muito animada pra Bienal do ano que vem, gente. Eu queria muito que tivesse esse ano, já, se pudesse. Mas aí quebraria o conceito de Bienal, né? Mas enfim. É um livro de contos e eu tava muito interessada em ler Machado de Assis, da época. Ainda tenho interesse, inclusive. E eu resolvi comprar esse. Foi R$20. No stand da Ciranda Cultural, que é da Princípios, né? A Princípios é da Ciranda Cultural. E agora, os 2 últimos livros, que são livros de testemunho, eu poderia dizer. São não ficção. Temos aqui Eu Sou Malala. Eu Sou Malala, que é um livro que minha mãe comprou em 2000 bolinha, sabe? Foi 2015 ou foi 2014. E eu lembro de estar com ela comprando esse livro. Aí, quando eu lembrei que ela tinha esse livro, depois de um tempo, eu peguei pra mim. Foi ano retrasado que eu peguei pra mim, pra eu ler, tá? É um livro da família, mas eu peguei pra eu ler e eu não li. Eu não li, mas eu pretendo muito ler em algum momento. E por último, mas não menos importante, temos O Tatuador de Auschwitz, que foi o meu livro favorito do ano passado. Ele é um livro sobre o campo de concentração Birkenau, Auschwitz-Birkenau, que eu gostei bastante de ler sobre. Eu gosto muito de livros sobre a Segunda Guerra, né, com essa temática. E eu gostei bastante, dei 5 estrelas e favoritei. É um livro incrível. Inclusive, eu tenho que fazer uma análise dele. Não uma análise, uma resenha dele aqui no canal. Eu vou trazer pra vocês. Oi, queridos! Eu não sei o motivo, mas eu acabei esquecendo de mostrar este livro pra vocês. Todo esse tempo, das mesmas escritoras de A 5 Passos de Você, né, que tem o filme também, que é um livro muito bom, que eu li em 2022, bem melancólico também, mas eu gostei bastante. Então, com este livro, eu totalizo esta quantidade de livros que vai estar aqui na tela pra vocês. E é isso. Agora eu vou arrumar os meus livros de novo na minha prateleira. E é isso. Nem todos eles cabem na minha prateleira, tá? Pra deixar bem claro. Inclusive eu tô querendo muito mais estante, porque tá crescendo o número de livros. E eu não quero deixar todos eles, tipo, a maioria deles espalhados pelo meu quarto, porque eu acho que fica meio desorganizado. Então eu quero muito uma estantezinha. E quando eu comprar essa estante, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal, com certeza. É isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Se quiserem ver mais vídeos de livros, estudos, lifestyle, eu vou passar por aqui. E é isso. Um beijinho. Até o próximo vídeo.